Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Segundo o Tribunal de Contas da União, mais de 6 mil militares já exercem função civil no governo federal. O número de ministros militares no governo Bolsonaro supera o do período da ditadura e já é o maior da história. Será que a qualidade da nossa democracia perde com isso? Qual o papel da mídia na cobertura de um governo formado por uma coalizão da direita tradicional com a extrema-direita? Eu sou o jornalista André Madruga e para conversar sobre a mídia, as Forças Armadas e o governo Bolsonaro, hoje eu recebo o pesquisador do Manchetômetro Eduardo Barbabella e Adriana Marques, professora adjunta do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da UFRJ e integrante do grupo de pesquisa LESD, Laboratório de Estudos de Segurança e Defesa. Olá, Eduardo, Adriana, bem-vindos. Olá, André. Olá, um prazer estar com vocês aqui do Manchetômetro. Adriana, eu queria começar perguntando quando que essa presença militar massiva no governo começa a incomodar de fato a imprensa, que até então vinha naturalizando essa participação e até torcendo por uma certa tutela da ala militar sobre o presidente. Aquela manifestação na frente do quartel-general do Exército, no dia do Exército, dia 19 de abril, que o presidente vai para frente do quartel-general do Exército e diz que as Forças Armadas estão com o povo. Ali ele, de fato, conclama ali as Forças Armadas a tomarem uma atitude mais efetiva de defesa do seu governo. E a partir daí a gente começa a ver paulatinamente uma mudança na cobertura da mídia. E você acha que esse momento ali pode ser uma tentativa de autogolpe do Bolsonaro ou não? Que tem gente que fala isso. Eu acho que o presidente ele vai tentando puxar a corda. Ele sempre faz uns testes para ver até onde ele pode ir. E dependendo da reação, tanto dos seus aliados, tanto dos seus aliados como da opinião pública, aí ele recua, não recua. Em geral, ele terceiriza a culpa. Então, ele joga uma determinada proposta e quando aquilo tem uma repercussão muito negativa, ele terceiriza. Ele diz que não, foi o ministro tal, ele recua, se afasta e depois, quando percebe que tem uma possibilidade ali, ele volta a carga. Ele tem essa prática desde o começo do governo. Adriana, também eu queria te perguntar, uma coisa também que me chama muita atenção isso desde o início do governo a gente ouve esse papo, essa discussão sobre os olavistas e os militares, né? Principalmente, muita gente fala, no início se fala muito que eram dois polos antagônicos, e hoje já se sabe que não é bem assim. Os dois lados conversam bastante, já tiveram muita proximidade. Mas aí eu também queria ouvir um pouco de você, como tem sido essa relação nas Forças Armadas com esse conservadorismo do governo Bolsonaro, que parece que às vezes incomoda a forma como esse movimento olavista está dentro do governo. O que eu acho que é uma boa maneira da gente pensar sobre isso é entendendo um pouco como é a composição desse governo. Esse governo ele é composto por uma coalizão da direita tradicional, uma direita vinculada à defesa dos valores, os valores da família tradicional, a questão da ordem, essa ideia de que o povo brasileiro é um povo ordeiro e que nos últimos anos esse tipo de comportamento do povo brasileiro estava sendo instigado por grupos políticos minoritários que queriam dividir o nosso país e também por essa vinculação com valores patrióticos, os símbolos nacionais, a bandeira nacional, enfim, uma determinada ideia de pátria que essa direita tradicional defende. E esses valores, eles são valores também muito próximos das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas são conservadoras. As Forças Armadas brasileiras têm uma vinculação muito forte com esses valores da direita tradicional.
Então, essa é uma parte da composição do governo, uma parte da coalizão do governo, né? Agora, esse governo também é uma coalizão dessa direita tradicional com a extrema-direita, com esse grupo mais extremista. Extremista do ponto de vista os evangélicos fundamentalistas, né? A gente vê ali, né, os pastores evangélicos fundamentalistas que estão ali mais vinculados ao ministério da pastora Damares, e os seguidores do autoproclamado astrólogo Olavo de Carvalho, né, que são, agora o principal representante é o ministro das Relações Exteriores. Então a gente tem uma coalizão de extrema-direita, da direita conservadora, e agora, mais recentemente, dessa direita fisiológica e de outros políticos do centrão. Então, os militares, eles compõem, né, essa coalizão, se vinculam mais a esses valores da direita tradicional, e os embates ali se dão na disputa de poder entre esses grupos dentro do espectro da direita. Então, às vezes, eles comungam de alguns valores comuns, por exemplo, essa questão da defesa dos valores familiares. São questões que unem todos os grupos ali, seja a direita tradicional, a direita mais extremista, ou a direita fisiológica tem uma relação mais com poder e cargos, enfim, não estão muito interessados nessa agenda de costumes, mas a agenda de costumes, por exemplo, é uma agenda que une, né, esse grupo da extrema-direita com esse grupo da direita mais tradicional, com o qual os militares tendem a se aliar mais. Em geral, né, a mídia coloca essas alas. Então, fala que tem uma ala militar, né, e uma ala ideológica. Né? Essa ala ideológica, essa ideologia tem um nome. Né? É uma ideologia de extrema-direita. A gente tem, pela primeira vez no Brasil, isso, assim, para os colegas cientistas políticos que trabalham, não é meu caso, mas para quem trabalha com partidos políticos, deve ser um momento, assim, muito curioso do ponto de vista de análise, porque a gente nunca teve esse tipo de coalizão no governo. A gente, desde o processo de redemocratização, para ficar nas últimas décadas, né, o Brasil foi governado por uma coalizão de centro-direita, durante os governos do PSDB, e depois por uma coalizão de centro-esquerda, os governos do PT. E aí você tinha grupos mais à esquerda, grupos mais ao centro, e esse grupo fisiológico que não tem muita preocupação com essa questão de alinhamento político-ideológico. Mas agora a gente tem uma novidade, que é a extrema-direita. E essa extrema-direita, o presidente e o seu núcleo familiar são de extrema-direita. Então a gente não pode dizer que a gente tem um governo de extrema-direita, porque a gente tem uma coalizão da extrema-direita com a direita tradicional, mas a gente tem esse componente que a gente não pode perder de vista. Mas eu vejo outra novidade também, Adriana, que são as Forças Armadas como partido político. Sim. Como o presidente não tem um partido, até hoje ele está sem partido, ele acaba recrutando pessoas para o governo do Exército, principalmente. E aí existe esse conflito, que não é natural para a democracia. Uhum. Sim, a coalizão do governo, né, o partido militar, ele faz parte da coalizão do governo. Isso, de fato, que vocês identificaram, né, que a mídia identificou, né, a ala militar, na verdade é o partido militar. Mas esse partido militar, ele não é uma novidade. Esse partido militar, ele é reorganizado, né, a partir da crise política. Esse partido militar, ele começa a se reorganizar em 2013. A partir de 2013, acontecem ali uma série de situações que levam esse partido militar a se reorganizar. Então, a gente pode identificar alguns momentos ali que reavivaram essa mobilização política dos militares. Então, por exemplo, a questão da Comissão da Verdade. Porque o presidente Bolsonaro, ele nunca teve uma proximidade muito grande com a cúpula das Forças Armadas, com o alto comando do Exército.
mais precisamente. Ele saiu do Exército numa situação muito complicada, né? Ele foi para a reserva porque ele podia ser expulso, dependendo do resultado do processo ali do Conselho de Justificação ao qual ele foi submetido. Então ele saiu numa situação muito complicada do Exército e durante muito tempo ele foi proibido inclusive de entrar nas unidades militares. Mas ele era lembrando muito que ele funcional. respondia a um processo por ser acusado de tentar plantar bombas dentro do Exército, dos quartéis. Sim, dentro dos quartéis. Ele começa, né, a vida política dele, entre aspas, ainda na ativa, quando ele escreve uma matéria para a revista Veja, na verdade, reclamando dos baixos salários. É assim que ele começa a vida política dele, ainda na ativa. Ele que é uma insubordinação, porque na Baixos verdade salários da corporação, né? Não é da população baixo salário dos militares. Ele começa a vida política dele na ativa, com um ato de insubordinação, porque pelo Estatuto Militar, né, os militares da ativa não podem se manifestar politicamente. E ele, sem a autorização dos superiores, escreve uma matéria para a revista Veja, reclamando dos salários. Então ele começa a carreira política dele com uma insubordinação. E por conta disso, ele sempre foi muito mal visto pelo alto comando do Exército. Isso começa a mudar ali no começo da década de 2010, quando, no bojo da crise política e também das mudanças que foram acontecendo no governo Dilma, os militares começaram a sentir os seus interesses, né, sendo um pouco prejudicados ali. Na época da Comissão da Verdade, né, o então deputado, o capitão deputado, ele se coloca ali na defesa dos militares na Comissão da Verdade, e isso vai reaproximando, de alguma maneira, né, o deputado da alta cúpula das Forças Armadas. E aí outros fatores, enfim, a gente quando chega em 2018, né, e novamente a disputa se polariza entre um candidato de direita, dessa direita, dessa coalizão aí de direita e de extrema direita de um lado, e um candidato de centro-esquerda do outro, aí de fato a cúpula das Forças Armadas não tem dúvidas e vai apoiar. Então esse deputado capitão, com o qual eles tinham uma relação muito dúbia, porque por um lado eles não confiavam por conta desse passado de insubordinação, mas por outro lado também era uma figura muito funcional para eles na Câmara dos Deputados, porque enquanto estava deputado, o presidente era um deputado de nichos. Ele sempre foi ali o despachante das demandas corporativas das Forças Armadas e das polícias. Esses eram os clientes dele, né? Esta era a base partidária dele. Os policiais, principalmente, né, os policiais militares e os graduados, os praças, a baixa oficialidade das Forças Armadas. Mesmo porque a agenda dele era uma agenda de demanda de melhores salários, enfim, e outros assuntos que depois nós fomos conhecer, que a gente não era muito familiar para quem tem proximidade com essas demandas corporativas, como, por exemplo, aquela questão de você não punir os militares ou os policiais que matassem uma pessoa, né, enquanto estivessem a serviço. Agora eu não vou me lembrar o termo, mas o ministro Moro defendia isso, excludente de ilicitude. Isso, essa era uma das demandas dos policiais que o deputado encampava, e defendia. Então ele era um deputado de nicho, e os militares já sabiam que podiam recorrer a ele quando tivessem alguma demanda corporativa. Inclusive, isso é interessante vocês observarem, que boa parte dos militares que estão ministros agora, principalmente agora só tem um da ativa que foi assessor parlamentar militar, que é o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é um almirante, que é o almirante Flávio Rocha. O almirante Flávio Rocha, ele se aproximou do atual presidente à época em que ele era assessor parlamentar da Marinha no Congresso Nacional.
O ministro da Defesa, o general Fernando, também se aproximou do capitão deputado, a época em que ele foi assessor parlamentar militar do Exército. Foi aí que eles começaram a trabalhar juntos nesse momento. General Ramos já tinha uma proximidade maior com o presidente já da época da academia. Mas se a gente olha outros, né, muitos militares que estão no governo, o general Ajax, por exemplo, que substituiu o general Fernando como assessor do Superior Tribunal Federal, ele também foi assessor parlamentar militar. Adriana, até aproveitando esse gancho que você falou sobre os militares da ativa no governo, principalmente, a gente viu que nos últimos meses, muitos militares que estavam na ativa foram para a reserva por uma pressão interna, né? Tivemos uma pressão interna no governo. O que nos pareceu aqui, né? O que saía na mídia, que havia uma pressão para tentar desconectar a instituição exército do governo, né? Isso é uma questão que às vezes não fica clara se existe esse interesse ou não existe, né? De vez em quando isso se mistura, mas a gente percebeu muito essa questão de muitas pessoas que estão no governo indo para a reserva. Você já colocou que existe, né, no início da carreira do Bolsonaro uma questão de insubordinação, então ser um ator político dentro do exército, né, como ativo, estando na ativa é muito complicado porque tem uma questão de subordinação aí, mas também tem a questão da imagem da instituição. E aí eu ia te perguntar isso, né? Desde da redemocratização, existe a preocupação na sociedade como um todo da militarização da política. Existe um medo. Mas a gente sempre percebeu que o exército sempre foi visto de uma forma positiva pela sociedade, mesmo com esse medo. Só que desde o início do ano, as pesquisas de opinião demonstram que o exército tem perdido credibilidade. Além disso, né, somado a esse ponto, nos Estados Unidos, nós tivemos um caso de um militar que apareceu publicamente com Trump e no dia seguinte ele se retratou. Se retratou para exatamente afastar essa ideia de que as instituições de Forças Armadas estariam politicamente próximas ao presidente dos Estados Unidos, e aqui a gente não vê isso. Então, como é que você vê essa questão da instituição Forças Armadas, né, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, né, principalmente o Exército, né, que é o mais forte dentre os três no governo, mas como é que você vê esses três pontos, principalmente pensando no seguinte: o governo perdeu muito apoio popular durante muito tempo, e nos últimos meses a gente tem notado que a conta, que é principalmente o Ministério da Saúde, ou seja, onde o governo parece mais pecar na atuação contra o Covid, está com o Exército. É o Exército que está, vamos dizer, absorvendo a crise. Ao mesmo tempo, você tem um auxílio emergencial que está fazendo o seu papel e ganhando apoio e ganhando para o governo uma melhor imagem junto à sociedade. Temos visto pesquisas que demonstram o aumento da popularidade do presidente. Então, como é que a instituição tem se sentido nesse momento em que ela está absorvendo a crise, está absorvendo a parte ruim e está vendo o governo, principalmente a figura do presidente, absorver a parte boa, né? Absorver a popularidade? Como é que esse esquema está acontecendo? Uhum. Como é que você vê? Se a gente voltar para o começo do governo, né, logo que o presidente assumiu, os militares que foram para os ministérios, eles, com exceção do almirante Bento, porque se fala muito do Exército, mas a gente... Não é só o Exército que tem oficiais da ativa no primeiro escalão, a Marinha tem também. A única força que não tem é, de fato, a aeronáutica, porque o astronauta ali, enfim, já estava na reserva há muito tempo, não tem nenhum oficial da ativa como ministro, né, na esplanada dos ministérios. Mas a Marinha e o Exército tiveram desde o começo. Então, logo que o presidente assumiu, quando a gente olhava a composição ministerial, os três ministros militares, a turma do Haiti, como ficou conhecida no começo pela imprensa, e falava muito da turma do Haiti. Foram os comandantes, os Force Commanders que voltaram do Haiti e assumiram ministérios. O general Heleno, o general Santos Cruz e o general Floriano Peixoto, eles já estavam na reserva há algum tempo. Inclusive o vice-presidente, Hamilton Mourão, ele estava na reserva há menos tempo
do que os generais que foram para os ministérios. O general Hamilton Mourão também começa a sua carreira política com um ato de insubordinação. Ele era um oficial da ativa e se manifestou politicamente num evento que foi gravado, né, e ele começou, enfim, também a sua carreira política na ativa com um ato de insubordinação. Foi para a reserva, né, assumiu a presidência do clube militar e logo em seguida entrou na campanha como candidato a vice-presidente. Então a gente já tinha essa distância entre a ativa e a reserva ali, até pelo próprio histórico recente do vice-presidente, já não era tão, essa divisão já não era tão nítida. Mas os oficiais generais já estavam na reserva há mais tempo. O almirante que assumiu o Ministério das Minas e Energias era um almirante da ativa, o almirante Bento. O almirante Bento foi para a reserva em maio ou junho, vocês vão confirmar isso, desse ano. Ninguém falava muito sobre o almirante Bento, mas ele permaneceu na ativa, era o único ministro militar da ativa ali no primeiro ano do governo. E depois, quando o general Santos Cruz sai, aí entra o general Ramos, mais um membro ali da turma do Haiti, né? Substituiu um force commander por outro ali na Secretaria de Governo. E a partir desse momento, o que acontece? A mídia começa a prestar mais atenção, né, nesse número de militares da ativa que vão ocupando os postos de primeiro escalão, porque essa era a camada mais visível para a mídia. Mas quando a gente olha a conta do Tribunal de Contas da União, a gente vai ver que eram mais de 6 mil militares da ativa no governo. Não só no primeiro escalão, mas no segundo escalão, no terceiro escalão. Aí o que a gente vai vendo aí? O partido militar entrou no governo. Não eram pessoas e não eram militares da reserva, porque o discurso era de que, assim, não, os 3 generais que estão no Palácio do Planalto já estão na reserva há muito tempo. Ok, os 3 militares que estavam no Palácio do Planalto, de fato, estavam na reserva há mais tempo, inclusive, que o vice-presidente. Né? A pessoa mais recente ali do serviço ativo era até então o vice-presidente, mas a gente já tinha um almirante da ativa na esplanada dos ministérios. Por exemplo, um outro movimento que a gente vê também de militarização é o fato de você ter militares em postos, em ministérios que nunca tinham sido ocupados por militares desde a Nova República. Então, vou dar 2 exemplos. O Ministério da Defesa, que vai ser ocupado por um militar pela primeira vez desde 1999, quando o Ministério foi criado. Ele foi ocupado por um militar pela primeira vez no governo Temer. Aí, o atual presidente deu continuidade, né, a essa prática, nomeando um outro militar, que é o general Fernando. Mas a Secretaria de Assuntos Estratégicos também não tinha sido ocupada por um militar, e agora é ocupada por um almirante da ativa, que é o almirante Flávio Rocha, que inclusive disse que não tem interesse em ir para a reserva, porque quando começou a haver essa pressão maior para que os oficiais da ativa fossem para a reserva, né, esse movimento começou por conta da crise do Covid-19, da pandemia que nós estamos vivendo, e do desempenho do ministro da Saúde, que vem a ser um ministro interino, que é um general de divisão, né, o general Pazuello, que é um general de divisão da ativa, que foi colocado ali nessa função como secretário executivo do Ministério num primeiro momento, assumiu interinamente, e essa interinidade vem aí se estendendo ao longo dos meses, né, e é um ministro que mostra que a sua principal lealdade é com o presidente da República. Tanto que, a partir dessa lógica de que ele é simplesmente um técnico e não um político, ele tomou ali decisões que outros técnicos não aceitaram tomar, como, por exemplo, o protocolo com um medicamento que não tem comprovação científica de que, de fato, seja eficaz contra a Covid-19. Então, o fato de ele se colocar como um técnico, mas estar ali tomando decisões que outros técnicos não tomariam, acendeu a luz amarela ali de que, né, de fato, não é uma coisa assim tão técnica. Tem
uma questão política, e obviamente que tem, porque essa função de ministro é uma função política, não é uma função técnica. E isso ficou mais claro à medida em que a gente começou a conseguir identificar como é que vem sendo a distribuição dos recursos do Ministério da Saúde, que é uma distribuição para os aliados políticos. Então, ali você tem um general, um oficial da ativa fazendo política, assim como você teve durante mais de um ano um general da ativa fazendo política na Secretaria de Governo, cuidando da articulação política do governo. Não é uma função técnica. Cuidar da articulação política do governo não é uma função técnica, é uma função política. Mas, Adriana, você acha que existe dentro da corporação, mais fortemente do Exército, que é quem está mais à frente, né, principalmente com o pessoal da reserva, há uma preocupação com a popularidade das Forças Armadas? Porque a gente percebe que eles têm absorvido muito das críticas. Sim, o que acontece é que agora o que a gente vê nessa relação entre os militares e o governo é que os militares estão à frente das duas questões ali, que são as questões mais espinhosas, as questões que mais causam desgaste, que é a condução ali do gerenciamento da crise, da pandemia e a questão ambiental na Amazônia. Então, o vice-presidente assumiu ali essa função de coordenação do Conselho da Amazônia, que é um grande foco de descontentamento, tanto aqui no Brasil, como também um desgaste da imagem do Brasil no exterior, como essa crise, esse desgaste doméstico do gerenciamento da crise do Covid-19. Né? Você tem 2 generais do Exército ali, um da ativa e um da reserva, né, gerenciando essas crises e absorvendo aí todas as críticas. No começo do governo se usava muito esse discurso de que eram pessoas que tinham assumido compromisso de participar desse governo. A instituição não, a instituição se mantinha separada, cuidando das questões de defesa nacional. Mas com mais de 6 mil militares da ativa, contabilizados pelo Tribunal de Contas da União, e um número de militares da reserva que a gente não teve acesso, porque essas informações elas são mais difíceis de conseguir, mas a gente imagina que seja um número bastante significativo de militares da reserva também no governo, é muito difícil você sustentar essa tese de que os militares não participam do atual governo. E isso foi gerando um incômodo para os comandantes de força. Aí, acho que é interessante me referir a uma lei de dezembro de 2019, que é uma lei que normatiza a ida desses militares da ativa para postos governamentais. Então, há uma normativa através da qual os militares da ativa só podem assumir funções no governo desde que tenham a anuência do ministro da Defesa e do comandante da Força. Eles podem ficar até no máximo 2 anos nessa função, cedidos para outro órgão que não seja a sua força de origem. Se esse período se estender, eles automaticamente têm que ir para a reserva. Então, essas são as normas vigentes. Agora, se eles forem convocados para servir na presidência da República, não há essa mediação. Né? O presidente da República ele pode solicitar a qualquer oficial da ativa que venha trabalhar no Palácio do Planalto, e isso não passa nem pelo Ministério da Defesa, nem pelo comandante de força. Era, por exemplo, o caso do general Ramos. E por isso o general Ramos agora já estava chegando aos 2 anos, né? Ele já iria cumprir 2 anos fora das Forças Armadas e decidiu antecipar um pouco essa aposentadoria. Ele tinha ainda, enfim, a pretensão de voltar e terminar a sua carreira no Exército, que é uma questão muito delicada, porque pensem bem, você tem um militar da ativa que está cuidando da relação, das relações entre o executivo e o legislativo num dia. No outro dia ele está comandando tropas. Né? Esses militares da ativa, eles não voltam para as suas forças para comandar mesas. Eles voltam para as suas forças para comandar tropas. Isso pode ser um fator de instabilidade política bastante grande quando você tem um presidente da República que tem essa retórica belicista de dizer que as Forças Armadas estão com o povo, e aí, de repente, você tem
né, um ministro que volta para comandar tropas, que sinal está sendo passado para a sociedade civil, para o mundo político. De fato, isso é uma coisa muito complicada. Quando a gente olha para a experiência de outros países, que têm uma história, né, um histórico de relações civis militares muito diferente do histórico brasileiro, como os Estados Unidos, que vocês deram exemplo, nos Estados Unidos existem leis muito rígidas para que militares possam assumir uma função pública, uma função governamental não militar. Eles têm ali uma quarentena de 7 anos para poder assumir um cargo público. É uma boa prática que o governo Trump, né, vem rompendo quando o seu secretário de defesa, que era o general Mattis, ele não tinha 7 anos ainda, não fazia 7 anos que estava na reserva, mas ele foi convidado pelo presidente da República para assumir uma função no governo, e aí passou por uma sabatina no Congresso, enfim, mas ele... o presidente Trump, a gente tem que olhar muito para as práticas do presidente Trump, porque o presidente brasileiro tende a copiar em todas as áreas, inclusive na relação com os generais, com os militares. Ele costuma copiar. Então, da mesma maneira que o presidente Trump levou, né, uma série de generais para o seu governo, o presidente brasileiro fez a mesma coisa, para tentar angariar esse prestígio das Forças Armadas, da mesma maneira que o presidente americano, quando faz aquela caminhada, né, com um oficial da ativa ao seu lado, ele quer dizer o quê? Que ele queria passar a imagem de que ele tinha o apoio das Forças Armadas ali, para as ações que ele queria tomar. O presidente brasileiro também tem essa prática. Ele está ali sempre ladeado por generais, né, para dar essa impressão de que ele tem, de que as Forças Armadas dão sustentação política ao seu governo. Adriana, sim. Antes eu queria também lembrar que, na verdade, o que você falou que me fez lembrar que o Mourão se posicionou contra a quarentena que querem fazer para a magistratura. Para a magistratura, sim, porque os próximos da fila seriam os militares. Isso, já estava antevendo se essa quarentena, que os militares seriam os próximos. Se essa quarentena existisse em 2018, muito provavelmente ele não poderia ter sido candidato a vice-presidente. Ele já anteviu isso. Eu queria que você dissesse sobre se nas Forças Armadas existe a preocupação com as milícias e com a ideia do presidente de pulverizar a arma na população, liberar o uso de arma. Eles veem isso com preocupação. Também a questão da quebra de hierarquia das PMs. Teve o caso no Ceará. Como é que você vê a posição das Forças Armadas? O que a gente vê, quando eu falei dessa composição do governo, os militares eles se consideram os guardiões da lei e da ordem. Essa relação com as milícias é o oposto da ordem. Porque esse caso que você deu, por exemplo, de insubordinação das polícias militares, é uma questão na qual o Exército teria que se envolver diretamente. No caso de essa greve não ter sido solucionada, né, através de uma negociação ali, o Exército teria que assumir alguma função para controlar essa crise. Porque, no limite, as polícias militares elas são reserva do Exército. Então, de fato, essa questão é uma questão que preocupa muito as Forças Armadas em geral e o Exército em particular, que teria uma implicação direta ali de ter que... Isso já aconteceu em outros momentos. Nos últimos anos, o Exército já teve que atuar em crises de greve de policiais, tanto na Bahia como no Espírito Santo, assim, para dar 2 exemplos mais recentes. O Exército teve que atuar no Ceará também, mas poderia ter que assumir ali uma função mais rígida, caso não houvesse uma solução no curto prazo. Então, de fato, esse posicionamento ambíguo do presidente da República naquele momento, dizendo que, em certa medida, os policiais tinham razão, é porque ali o que acontece? Agora a gente tem que voltar aqui para o passado do presidente da República, a época que ele era despachante dos interesses corporativos das polícias. Naquele momento ele teve que se colocar contra esses eleitores.
que são a base eleitoral dele, da mesma maneira como ele se colocou contra os eleitores dele na época da discussão da reforma da Previdência. E os únicos que foram beneficiados, de fato, na reforma da Previdência foram os oficiais, foi o alto oficialato, né? E esses preservaram todos os direitos e ainda conseguiram ampliar os seus direitos, né? Através desse plano de reestruturação da carreira. Todos os demais servidores públicos perderam, né? Deram ali a sua cota de sacrifício. Adriana, para a gente fechar, eu queria só fazer mais uma pergunta. Voltando um pouco na questão que você apresentou dos Estados Unidos, ter uma regra de quarentena, e aqui no Brasil nós não temos isso. O Rodrigo Maia, né, como você falou, a preocupação do Mourão era criar uma quarentena para os militares, mas a proposta hoje no Brasil é que quando os militares assumam, eles estão na ativa, eles passem diretamente para a reserva. Essa é a proposta dele. Eu queria só que você explicasse um pouquinho por que essa transição é importante. Não só para os militares, né, porque eu sei que existe uma questão aí dentro da corporação e também para as pessoas, né, para os indivíduos, mas também por que isso seria importante? Por que essa transição talvez fosse importante para o processo político? Para a gente poder entender um pouco por que se defende que eles vão para a reserva. E só para ilustrar, junto com o Bolsonaro veio uma onda, né, de vários candidatos a deputado e pelo país todo se alastrou ligados às forças de segurança, né? Sim. As forças de segurança em geral e os militares em particular. A gente tem o líder do governo até pouco tempo, né, era conhecido como Major Vitor Hugo. É um cidadão que foi do Exército durante um tempo e que fez toda a sua campanha política defendendo o seu passado como militar, né? O que ele apresentava para a população, né, como, né, a sua agenda política era o fato de ele ser um militar de sucesso, ter sido primeiro de turma, né, ia defender os valores tradicionais da sociedade brasileira. Essa era a campanha dele. Essa questão do combate à corrupção, e essa era a agenda de todos esses outros candidatos militares. Alguns deles que tinham ido para a reserva muito recentemente, como foi o caso do vice-presidente, e outros também que assumiram aí mandatos como deputados estaduais, deputados federais. A gente tem um número grande também de militares da reserva nas secretarias de segurança pública. O secretário de Segurança Pública de São Paulo é um general de exército da reserva. O secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, no começo do governo Bolsonaro, foi substituído há algum tempo atrás, também era um general de exército, né? Então, que estava na reserva há pouco tempo. Então, à medida em que você tem um número maior de militares da ativa migrando para essas funções políticas, surgiu essa necessidade de se estabelecer uma barreira, né, para que essa ocupação de postos, né, essa militarização do governo, seja estancada. Então, como é que você faz isso? Essa é uma proposta, né, do presidente da Câmara, de que uma vez eles assumindo uma função no governo, eles passem para a reserva. Mas tem um dado interessante, sociológico, de um colega chamado Eduardo Raposo. Ele fez uma pesquisa e ele identificou quais eram as profissões mais comuns dos ministros no Brasil, desde o começo da República até o governo Dilma Rousseff. E as três profissões eram economistas, advogados e militares. Então, a gente tem uma tradição no Brasil, e essa tradição não é recente, em momentos de crise, que se chamem militares para se assumir funções públicas. Então, vamos dar um exemplo bem recente. Quando a gente teve o processo de intervenção federal no Rio de Janeiro, quem assumiu o papel de interventor, e não era uma função militar, era uma função civil, porque o interventor podia ser qualquer um, foi um general de exército que era o comandante do Comando Militar do Leste ali, que manteve essa função de comandante militar do Leste, acumulou como interventor
na área de segurança pública no Rio de Janeiro, um oficial da ativa, e que chamou para ser secretário de segurança pública um outro general da ativa. Isso é um exemplo mais recente, mas eu posso dar vários exemplos históricos para vocês de militares da ativa assumindo funções políticas. Então, isso faz parte da nossa tradição política, mas o atual governo, pelos níveis, né, e também por essa situação de pandemia que a gente está, pelos níveis que isso alcançou, e pela situação de pandemia que a gente está, felizmente, nosso legislativo resolveu ter uma discussão mais estruturada sobre isso, que é absolutamente fundamental. Eu queria fazer uma pergunta. Como você vê uma saída para isso? A subordinação dos militares ao poder civil, né? A gente sabe que é um processo que demorou anos, que o Ministério da Defesa, como você disse, só foi criado em 99, bem depois da Constituição. E do governo Dilma para cá, do segundo mandato do governo Dilma para cá, a gente vê um aumento da participação do Exército. E como é que a gente sai disso? Como é que você vê no médio e longo prazo isso? Eu acho assim, os militares não saem desse governo. E aí eu queria voltar assim, novamente para a nossa história política, para a nossa cultura política. Em geral, né, se discute quando se fala sobre controle civil o fato de que quanto mais você aumenta a profissionalização dos militares, né, quanto mais eles estão voltados para missões relacionadas de fato à defesa nacional, principalmente missões no exterior, né, eles vão se envolver menos na política doméstica. É porque é isso que a gente aprende da experiência americana, dos países da Europa Ocidental. Foi assim que se estabeleceu o controle civil nesses países. Só que a experiência brasileira, né, tem uma particularidade, não só brasileira, latino-americana, né, em geral. Mas no caso do Brasil, né, os momentos de profissionalização militar, eles foram sucedidos de uma maior participação na política. Então, por exemplo, o exército que se profissionalizou na Guerra do Paraguai, no século XIX, voltou e derrubou a monarquia. Foi o primeiro golpe militar que a gente teve, foi dado pelos soldados profissionais que voltaram vitoriosos da Guerra do Paraguai. Na década de 1920, quando o Brasil recebeu uma missão militar para profissionalizar o exército brasileiro, o resultado disso foi que esses alunos aplicados da missão militar francesa se envolveram com o movimento tenentista e depois se envolveram com os governos de Getúlio Vargas. Depois da Segunda Guerra Mundial, os oficiais brasileiros que voltaram, que estudaram nos Estados Unidos, que tiveram nas campanhas na Itália, voltaram e se envolveram na política. Agora, né, mais recentemente, os generais que voltaram do Haiti voltaram com essa ideia de que eles tinham a missão de mudar a política brasileira. É como se esse processo de profissionalização por si só, ele não afasta os militares da política. Então, historicamente a gente viu isso no século XIX, a gente viu isso no século XX e a gente viu novamente no século XXI. O que afasta os militares da política é o controle civil democrático. E essa é uma função que o legislativo e que a sociedade civil tem que assumir. O que vai afastar os militares da política é isso. É isso. Obrigado pela participação, Adriana. Foi ótimo. Está convidada para voltar mais vezes. Obrigada, a conversa foi ótima, estou à disposição. Obrigado, Dudu. Obrigado, André. Obrigado, Adriana, pela participação. Foi ótimo. Foi um papo muito esclarecedor. Neste episódio, você ouviu um pouco sobre a ocupação de cargos civis pelas Forças Armadas no governo Bolsonaro. Para saber mais, acesse manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.